Tema 16. Ambiente de negócios internacionais. Tópico 16.1. Internacionalização das empresas. O ambiente internacional, visto pelo cenário brasileiro, é aquele localizado externo ao nosso país. A partir desse conceito, compreende-se que os negócios internacionais são aqueles realizados no exterior. Cada vez mais, o cenário internacional tem se tornado atraente para os investidores brasileiros, principalmente para a exportação de seus produtos, matérias-primas, entre outros. Por ser um país dotado de riquezas naturais e de grande diversidade, o Brasil tem exportado mais que importado, o que torna a balança comercial bastante favorável. Uma empresa pode adotar estratégias internacionais voltadas para o mercado local, gerando assim novas oportunidades. Através da exportação de produtos, por exemplo, a empresa opta por essa escolha, por oferecer menos riscos e poucas mudanças em sua gestão. Definição: por negócios internacionais, entende-se todo negócio realizado além das fronteiras de um país. Apesar de ser, na maioria das vezes, associado apenas ao comércio, o objetivo de estudos da disciplina Negócios Internacionais é mais amplo, incluindo outros assuntos que fazem parte da política externa de um país ou da política institucional de um organismo internacional. Atores: são atores dos negócios internacionais os estados, as empresas, multinacionais ou transnacionais, e, em alguns casos, as organizações ou organismos internacionais. Estes, na medida em que regulam e fiscalizam os negócios. Assim, um tratado internacional que verse sobre taxação de importação e exportação está inserido no estudo desta disciplina. Da mesma forma que um acordo ou tratado a respeito da extradição de asilo político, por exemplo, apesar destes últimos exemplos estarem mais ligados à questão de natureza política. Normatização. Um negócio internacional, para existir e ser válido, precisa seguir algumas normas jurídicas, internas e internacionais. Assim, tratados, leis, portarias ministeriais, entre outros documentos normativos, servem de norteadores para os negócios no ambiente externo. Tema 17. Administração estratégica para os negócios internacionais. Tópico 17.1. Estratégia internacional. Diante do cenário cada vez mais competitivo no meio empresarial, as organizações buscam adotar ações que as diferenciem de seus concorrentes. Em busca de promover melhorias em seu negócio, empresas passam a se expandir em outros países. O cenário internacional tem se tornado mais atraente, pois oferece às empresas a oportunidade de atuarem em um mercado maior, obterem mais retornos sobre os investimentos, vantagens como menor custo, menos impostos, melhor localização, economia de escala, aprendizagem, entre outros. Entrar no mercado internacional não é fácil, pois existem as barreiras político-econômicas, leva tempo para conquistar clientes e firmar parcerias com os fornecedores. Para isso, torna-se necessário que as empresas adotem estratégias que as ajudem a conduzir seus negócios internacionais de forma eficiente. O que seria uma estratégia internacional? A estratégia é o caminho a ser percorrido pela empresa para o alcance dos seus objetivos. Pode ser um plano, padrão, perspectiva, posição e um pretexto, que formam os 5 P's. A estratégia, como plano, orienta as ações da empresa para o futuro. A estratégia padrão é baseada no comportamento passado, nas experiências que servem de base para ações futuras. A estratégia perspectiva é como a empresa olha para si mesma, para as suas ações. A estratégia posição se refere como a empresa é localizada no mercado. A estratégia pretexto é como uma manobra
que as empresas utilizam para se desviarem de suas concorrentes. Surge uma estratégia internacional, portanto, quando uma empresa estabelece negócios fora de um país de origem e adota ações diferenciadas para alcançar a sua posição nesse mercado. Essas ações podem significar um plano para o alcance futuro ou truques para driblar seus concorrentes, entre outras. Tópico 17.2. Tipos de estratégias. As estratégias internacionais podem ser classificadas em dois níveis. Nível de unidade de negócio é aquele que uma empresa desenvolve com foco no seu próprio mercado. Esse tipo de estratégia é considerado único, sendo assim, um para cada unidade de negócio. É dividido em 4 dimensões. Fatores de produção, que são os insumos, capital, tecnologia, mão de obra, recursos naturais, entre outros, que servem de entrada para a transformação em produtos e serviços. Condições de demanda, que são considerados as circunstâncias necessárias como a natureza e o tamanho do segmento de mercado para produzir carência do produto ou serviço, podem ser relacionadas com as necessidades dos clientes em cada segmento. As indústrias relacionadas e de apoio referem-se a aglomerados que servem de base competitiva, pois trabalham em conjunto e se beneficiam mutuamente. A estratégia, que é a estrutura e a rivalidade, referem-se à escolha da empresa quanto ao tipo de estratégia mais adequada para a sua estrutura a fim de obter vantagem competitiva. 2. No nível corporativo. As estratégias internacionais, nessa etapa, focalizam os níveis organizacionais, sendo dividida em 3 tipos. Estratégia multilocal, quando a empresa atua de forma diversificada no mercado, é voltada para o atendimento das necessidades dos clientes e, por isso, varia conforme o mercado em que opera. Assim, cada unidade da empresa possui estruturas diferentes. Estratégia global refere-se à forma padronizada de atuação em todos os mercados que a empresa opera, conseguindo assim obter menores custos por meio de uma escala global. E estratégia transnacional. A empresa busca reunir a estratégia multilocal e global, visando obter uma eficiência global e uma responsividade local. Tópico 16.3. Processo de formulação das estratégias internacionais. As estratégias internacionais são formuladas com o objetivo de identificar as oportunidades que o mercado externo oferece e aproveitá-las também. Nessa perspectiva, a empresa busca obter maior tamanho de mercado, melhores retornos sobre os investimentos, economia de escala e aprendizagem, vantagem na localização. A estrutura de uma estratégia internacional é composta de 4 fases. Condutores de internacionalização são os agentes e os fatores que influenciam o ambiente de negócio internacional, como o governo, o mercado, os custos e a competitividade. Fontes de vantagens competitivas, que são os meios que produzem valores para a empresa. É preciso que a organização identifique o que lhe gera valor, como, por exemplo, uma boa localização para poder obter a vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. Seleção de mercado, que consiste na escolha do mercado em que a empresa deseja atuar. A seleção visa avaliar o ambiente de negócios e os fatores que o influenciam, como o político, o econômico, o social e o legal. E modo de entrada. Refere-se à escolha de empresas de como entrar em determinado território, qual a estratégia ela traçou para internacionalizar os seus negócios em outros países. Essa escolha depende de fatores ambientais. Os meios de entrada mais utilizados são exportação, licenciamento e alianças estratégicas.
Tema 18, alianças estratégicas. Tópico 18.1, objetivos das alianças estratégicas. Os principais objetivos das alianças estratégicas são divisão do risco, quando a empresa é ameaçada pelos seus concorrentes por possuir, por exemplo, melhores tecnologias, elas se unem licenciando as tecnologias, ou seja, concedendo o direito de uso para outras empresas. Economia de escala. Quando uma empresa possui altos custos, ela se une a outras empresas para reduzi-los, oferecendo serviços conjuntos. Acesso ao mercado. Quando uma empresa possui deficiência em marketing e se une a uma empresa renomada no mercado para divulgar os seus produtos e serviços, com benefícios em comum. Acesso a novas tecnologias. Quando uma empresa decide se unir a outra para adotar novas tecnologias, que são compartilhadas em troca de ações. Acesso ao capital. Quando uma empresa se une a outra procurando aumentar o capital. Acesso à competência. Quando uma empresa se une a outra em busca de conhecimento. Gerar valor ao negócio. Quando a empresa busca vantagem competitiva. Agregar valor ao produto e ou serviço pode ser considerado um dos principais objetivos da formação de alianças estratégicas. Elas podem acontecer de diversas formas, seja reduzindo o tempo de produção e entrega do produto, seja aumentando a qualidade do produto ou serviço, fornecendo feedback aos clientes, entre outros. Tópico 18.2. Tipos de alianças estratégicas. Os tipos de alianças estratégicas são as formas de parceria realizadas entre as empresas. As mais utilizadas são joint ventures, união de empresas, fusão por meio de franchise, pode ser também, que são as franquias, licensing, que é o licenciamento, outsourcing, que é a terceirização. Para o autor certo, a joint ventures refere-se a uma união de empresas, sendo que a de maior parte ou capital controla a menor com exclusividade. Porém, essas organizações não precisam unir o seu capital e as suas estruturas formando uma só. De acordo com Kroll, uma fusão ocorre entre duas ou mais empresas, geralmente com porte igual, combinando assim as suas atividades por uma troca de ações. Nesse sentido, duas ou mais empresas se unem para formar outra organização em busca de um objetivo comum entre elas. A franquia ou franchise é considerada uma estratégia na qual o franqueador, o detentor da marca, cede ao franqueado, pessoa autorizada para utilizá-la, o direito de uso da marca, infraestrutura, distribuição de produtos, entre outros fatores. O licenciamento é a estratégia que visa conceder o direito de uso de uma propriedade geralmente intelectual para terceiros. Esse tipo de estratégia tem como objetivo agregar valor ao produto ou serviço. Geralmente são licenciadas obras de arte, personagens, entre outros. A terceirização é uma estratégia que visa contratar terceiros para realizar as atividades meio da empresa. As empresas terceirizadas são contratadas juridicamente. Geralmente, as empresas terceirizam as atividades de limpeza, segurança, mão de obra da construção civil, apoio administrativo, entre outros.